Burası hapishane değil. O da benim karım. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Hira e Orhun chegaram à mansão. Vamos tomar um café. Digamos que tenho algo a dizer para as pessoas da mansão Orhun. Ele senta todos na sala. Orhun conta tudo o que aconteceu. Orhun diz que encontrei a tia de Hira, ela virá jantar amanhã à noite. Narsa está muito feliz com esta situação. Eda, por outro lado, fala dessa situação com raiva. Orhun chega à palavra e diz que você se encontrará amanhã à noite. Afif diz que gostaria de ser informado sobre essas situações com antecedência. Mas Orhun diz que Hira cuidará de todos os preparativos e vai para seu quarto. Depois de trocar de roupa, Yakup vai até o mestre. Ele leva para ele o tronco que encontrou na floresta. Depois que Yakup serviu chá para ele, ele perguntou se você não poderia falar com Hira. Orhun diz que não vou contar a verdade a ele sem ver que sua tia é uma boa pessoa. Yakup diz a ele para não demorar muito nesse assunto. Orhun permanece em silêncio sobre isso. Hira está muito animado. Ele sente o cheiro do chale que sua tia lhe deu. Então ela liga para a tia em seu telefone. Sua tia o chama de bebê. Ele diz que não há problema depois disso. Hira diz que eu só queria ouvir a voz dela. Depois de conversar um pouco, ele diz até amanhã e desliga. Hira não é mais não reclamada, ela se sente mais segura. Então a campainha de seu quarto toca. A pessoa que veio é Narsa. Narsa trouxe-lhe biscoitos e leite. Esta é a receita do biscoito da vovó, ela diz a Hira. Ao ver Hira chorando, ele pergunta o que aconteceu. Hira diz que conversei com minha tia, estou um pouco emocionada por ela. Então, graças a Orhun, ele diz que experimentei os sentimentos que não experimentei, não entendo por que ele fez isso. Em Narsa, ele não diz o que ama com a língua. Ele diz que você não vê o quanto ele valoriza você. Enquanto isso, Eda enlouqueceu de raiva. Desde que Orhun encontrou a tia de Hira, eles começaram a fazer novos planos com raiva. Eda se levanta e diz que eu irei até a Fifi e contarei a ela que Hira é o assassino. Enquanto Perihan tenta impedi-lo, a Fifi passa pela porta deles. Ao ouvir as vozes, a Fifi se aproxima da porta de seu quarto, mas nesse momento Perihan e Eda saem pela porta. A Fifi diz o que está acontecendo. Perihan inventa uma mentira e manda a Fifi para o quarto. Eda, por outro lado, tem um colapso nervoso ao dizer que está com saudades de Orhun. Hira, sem saber o que vai acontecer com ela, arruma a cama de Orhun no sofá. Desta vez, ele cuida da cama mais do que nunca, então Orhun vem e pergunta se algo aconteceu com ele. Hira, por outro lado, eu realmente quero dormir, mas não consigo dormir. Ele diz vamos conversar um pouco. Orhun diz que está sentado no sofá e ouvindo. Hira começa a falar e eu me senti muito sozinho até esse momento. Achei que não tinha raízes. Ele diz que amanhã vou cozinhar não só para minha tia, mas também para minha mãe e meu pai. Orhun sorri e diz que vou tomar um banho antes de dormir. Hira foi para a cama, mas não consegue dormir. Ele olha o relógio do celular e diz que é muito cedo, levanta e vai até a cozinha. Hira já quer preparar, mas não conseguiu se impedir, então espera na cozinha até de manhã. Ele diz o que você está fazendo aqui quando os servos chegam. Hira diz que minha tia virá ou vim me preparar. Depois disso, Hira começa a cozinhar os pratos. Hira cozinha os pratos com muito cuidado. Orhun levantou da cama e foi até a varanda tomar um pouco de ar. Ele vê Hira cozinhando na cozinha e começa a observá-la.
Hira levanta a cabeça da comida por um tempo e vê Orhun e diz que esqueceu o café, imediatamente faz o café de Orhun e leva para ele. Orhun diz que você não conseguiu dormir à noite. Toda vez que abro os olhos, ele fica se revirando na cama. Hira pede desculpas dizendo que eu te incomodei, mas Orhun diz que não se incomoda com isso. Hira vai para a cozinha preparar as refeições. Enquanto Hira cozinha, Eda chega à cozinha. Ele olha para Hira e diz: acho que você está ocupado. Então ele traz Gilnur para seu quarto. Ele se aproxima furtivamente da comida que Hira preparou e esvazia o saleiro nela. Então ele diz que vai ser fácil e vai a partir daí. Hira prova a comida e vê que está muito salgada. Ele imediatamente encontra uma solução para reduzir o sal da comida, mas Eda fica mais irritada com a situação e vai até Savikete e diz que Hira está cozinhando na cozinha. Depois, começam a esperar a Fifi com a mãe no corredor. Em seguida, Savikete vem e conta a Fifi que Hira está fazendo os preparativos na cozinha. A Fifi diz o que isso significa e se levanta e vai até a cozinha. Ele pergunta a Hira por que você está aqui. Hira diz que eu estava cozinhando para minha tia. Ele diz que você trabalhou duro. Em seguida, ele sinaliza para Savikete e Savikete pega o prato que Hira fez e o joga no chão. A Fifi diz que você nunca mais quebrará minhas regras nesta mansão. Depois, Orhun ouve as vozes e entra na cozinha. Ela olha nervosamente para o comportamento de sua mãe. Vamos ver se Orhun pedirá a sua mãe e Savikete para prestar contas disso. Merien e Kenan fizeram um plano e impediram Merien de se casar com Korkut. Quando o casamento estava para acontecer, a polícia chegou e prendeu Korkut. Azia e Nefis ficaram muito felizes com esta situação. Todos lá agradecem a Kenan. Hazit está feliz por ter se livrado de Korkut. Quando Kenan sai de casa, Merien vai atrás dele e quer falar com ele, mas Kenan já virou a esquina. Kenan vai até seu advogado e pede desculpas a ele. Aceito seu incrível pedido de desculpas, mas ela diz que se sairmos para jantar. Kenan também aceita isso. O plano de Wonder é obter informações de Kenan sobre o caso e entregar o caso a ele mesmo. Vamos ver se ele consegue. Merien começa a cuidar de Nefis em casa. Nefis faz um desenho de Kenan e Merien. Quando ele vê a foto de Merien e Kenan, ele diz que vamos comprar um bolo amanhã e comemorar. Enquanto Kenan está trabalhando no escritório, chega Muslat. Muslat trouxe comida para Kenan. Muslat diz que você se casou com Merien hoje. Kenan também diz que Korkut é uma pessoa má e que transformará a vida de Merien e Nefis em um inferno. Em Muslat, ninguém merece o inferno neste mundo. Kenan ficou muito surpreso que sua irmã saiu sem dizer nada. Pela manhã, Nefis e Merien fizeram um bolo para Kenan. Enquanto Merien e Nefis estão comendo bolo, eles param em Feriha. Nefis pede permissão para brincar ao ar livre. Enquanto brincava com as pedras que encontrou do lado de fora, Kenan chega e acaricia sua cabeça. Nefis diz a Kenan: fizemos um bolo para você e depois desenhei. Merien diz a Feriha que o que aconteceu no passado foi injusto com Kenan, eu cometi esse erro uma vez. Kenan os ouve naquele momento, entra na sala e finge não ouvir. Em seguida, Nefis mostra a Kenan o desenho que ela desenhou. Kenan quer ir depois de comer seu bolo. Depois, Merien diz que virá ao escritório para me ajudar. Eles saem de Nefis com Feriha e vão para o escritório. No caminho, Kenan pergunta a Merien se ela se arrepende. Quando Merien pergunta por quê, ela diz que você se arrepende do que aconteceu no passado. Como Maria responderá a isso? Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!